Bom, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Nesta noite estamos aqui, graças a Deus, para mais um culto de domingo. E o texto que eu quero ler está em Mateus, capítulo 4, e o versículo de número 5, é o texto da leitura de hoje. Aqui a gente percebe, poderia ler do 1 até o 8º, ou até o número 11. Vou ler de 1 ao 11, capítulo 4, 1 ao 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para... Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mas ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a seu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo o monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, somente a ele servirás, ou darás culto. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o servirão. Então, esse texto bíblico é claro ao nos mostrar o atrevimento, a audácia do diabo. Ele não arriou nem para Jesus no deserto aqui de Jericó, quando ele se apresentou. E foi incisivo quando ele apresentou para Jesus exatamente algo que estava dentro de uma necessidade de Cristo naquele momento. É interessante notarmos, ele disse, e chegando-se a ele o tentador disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Como quem disse, prova que você é o Filho de Deus. Dá uma demonstração clara, isso aí vai viralizar. Se você fizer as pedras se transformarem em pães, multidões vão te seguir, pessoas vão te acompanhar, e é isso. Só que Jesus, respondendo, disse: Está escrito, não tentarás ao Senhor. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não estando satisfeito de ter se frustrado na primeira tentativa, o inimigo se projeta numa segunda tentativa. A Bíblia diz: Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os teus anjos darão ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com os pés em pedra.
Veja que ele cita a Bíblia para Jesus desde o começo. Na primeira, na segunda tentativa. E o que é muito pertinente aqui é a maneira que, desde o momento que o inimigo foi resistido com a palavra, o Senhor Jesus o venceu através da palavra na primeira tentativa, e ele então usa o expediente da palavra para então tentar Jesus de novo. E Jesus então responde para ele: também está escrito, não tentarás ao Senhor Deus. Ao imaginarmos que esse texto aqui de Mateus 4:5 diz aqui que o diabo levou Jesus para a cidade santa e o colocou no templo, no pináculo do templo. E aqui é uma coisa difícil de se tentar entender, até de se ouvir, porque o diabo ele levou Jesus para a igreja, e está escrito lá que o diabo levou Jesus para o templo, e quando Jesus chegou no templo, levado pelo inimigo, Jesus era um ouvinte e o diabo estava falando, ou então poderia assimilar como pregador. Aí ele disse: está escrito no texto de Mateus. Quem abre a Bíblia, quem abriu a Bíblia aqui não foi o próprio Senhor Jesus. Quem abriu a Bíblia foi o diabo, e ele disse: está escrito no texto. Quem era o pregador? O inimigo. O inimigo abriu a Bíblia. Então, entre aspas, dizendo, porque ele cita, na verdade, a Bíblia. Ele diz aqui para Jesus lançar do pináculo do templo, porque está escrito que os anjos poderiam protegê-lo. Só que Jesus, e foi o diabo que fez isso, não foi Jesus. Ele disse: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os teus anjos darão ordem a teu respeito e te guardará para que não tropece com os teus pés em pedra. Então Jesus replica: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus estava no templo, a Bíblia estava aberta, mas quem estava pregando? O próprio inimigo. Então, às vezes a gente pode estar no templo, você pode estar no templo, dentro de uma igreja, a Bíblia pode estar aberta, mas quem está de fato falando pode ser o inimigo. Então é preciso que tenha discernimento. É totalmente possível alguém estar numa igreja, estar com a Bíblia aberta e o inimigo falando. Então, não é porque você está na igreja e a Bíblia está aberta que nem sempre é Deus que está falando, porque tem muita mensagem que é falada que vem do inimigo. Como saber então aqui quando a mensagem é de Deus e quando não é? Quando a mensagem ela te faz tentar a Deus, está certo que ela é do inimigo. Quando ela é uma mensagem perniciosa, tendenciosa, contaminada, que ela não tem nexo com a palavra de Deus, ou que vem camuflada de meia-verdades, isso pode levar ao entendimento que não é Deus. Lembra do que Pedro disse? Que o falso mestre, o falso profeta e o falso pregador, ele mistura, ele mescla a verdade. Ele não prega só a mentira, ele prega a mentira junto com a verdade, para ludibriar, enganar a seu bel prazer os ouvintes. Deus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. Que Deus prospera as pessoas é verdade. Que Deus cura é verdade. Aí ele coloca a mentira dele junto com a verdade. Então, é necessário ter prudência e discernimento, porque tem muitas mensagens que não são de Deus, e não é porque
a Bíblia está aberta, porque as pessoas têm o título de pastor, ou que está frequentando uma igreja, que tem uma placa chamada igreja, ou que isso não quer dizer que Deus está falando. A mensagem de Deus, ela tem que fazer coro com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Ela tem que estar em consonância com os parâmetros bíblicos e doutrinários da Bíblia. Tem que haver essa consonância. Tem muitas mensagens que elas são malignas, são capciosas, e que levam as pessoas a quererem o que Deus não quer dar, ou que levam as pessoas a acreditarem no que Deus não falou, ou que levam as pessoas a crerem naquilo que Deus nunca disse. Uma mensagem dessa é difícil de ouvir, porque as pessoas não vão querer ouvir isso. Ah, mas olha o que o pastor falou, veja só o que ele disse. Irmãos, o texto é claro. A Bíblia diz aqui, então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse, quem disse? O próprio diabo, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca jamais tropeces com teu pé em pedra. Só que Jesus disse, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, falar isso não é fácil. As pessoas vão ouvir essa mensagem e vão dizer, o pastor ali se perdeu na condução da palavra. Não, irmãos, isso aqui é uma verdade bíblica. É porque as pessoas acreditam que por estar em uma igreja, ela está brindada, e ter uma pessoa falando, ter a Bíblia aberta, aí eles acreditam que tudo está relacionado a Deus, e nem sempre é Deus quem está falando. É necessário a gente ter o entendimento, e aqui na terceira tentativa do inimigo, a Bíblia diz, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhes o mundo, os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso te darei, se me adorares. O Evangelho de Marcos disse, tudo isso me foi entregue, e eu dou a quem quero. Em nenhum momento, o Senhor Jesus disse, você está mentindo, porque quando Adão pecou, caiu, ele entregou essa responsabilidade, porque Deus entrega a Adão o comando, o controle, a gestão, a administração, e ao pecar, Adão perde tudo isso. É por isso que hoje nós precisamos fazer atos proféticos e determinar, se eu tomo posse em nome de Jesus, Deus disse para Abraão, aonde tu pisar a planta dos teus pés, eu te darei, aleluia. É necessário nós termos entendimento da palavra de Deus, porque quando o inimigo disse, a mim me foi entregue, eu dou a quem quero, se tão somente prostrado me adorares, veja que ele quer tomar o sagrado direito da gente cultuar a Deus em espírito e em verdade. É da vontade do inimigo, mas que em nome de Jesus ele caia por terra. Nós o expulsamos para o lugar que o Senhor Jesus determinou, e vamos sair mais do que vencedores em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo nesta noite possa envolver a tua vida ao ouvir esta mensagem, ao ouvir esta palavra. O Espírito Santo de Deus possa visitar você, trazer alegria, renovo, dons espirituais, palavra da sabedoria, palavra da ciência, dom de fé, dons de curar, operação de maravilha, dom de profecia,
o discernimento de espírito, a variedade de línguas e interpretação das línguas, e que ao chegar em você esta mensagem, você possa começar a falar em novas línguas, como o Espírito Santo concedeu aos apóstolos no dia de Pentecoste, e eles começaram a falar em língua conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Isso é maravilhoso, saber disso é glorioso. Aleluia, que o Espírito Santo de Deus possa visitar você, trazendo paz, proteção, alegria, livramento, graça, e isso é maravilhoso, imaginar que o Senhor está conosco. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo lhe encha. A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo e que Ele habita em nós. Turecamantoplésia acalamassubria, alacamantoribiachamaias. Ele habita em nós. Durimantou camastecaia arabachamando deblestequeio loformihia chamando ribiachamanaias. Ele está conosco. Ele está nos abençoando, nos alegrando, nos protegendo, nos dando graça, nos dando a presença dele todos os dias. É ele que produz o fruto, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança em nossas vidas. É ele que faz o gozo fluir nas nossas vidas. Tem até o hino 221 da harpa cristã, que uma das estrofes: eu gozo vou fluir se tua lei cumprir, ó dai-me teu amor, opera em mim, ó meu Senhor Jesus, opera em mim, por tua santa luz, opera em mim. Tu só me podes dar a perfeição sem par, ó bom Consolador, opera em mim. Não tardes mais, Senhor, opera em mim. Te peço mais amor, opera em mim. O sangue de Jesus, vertido lá na cruz, ó, dai-me teu amor, opera em mim. Eis-me aos teus pés, Senhor, opera em mim. Espero mais vigor, opera em mim. Eu gozo vou fluir, se tua lei cumprir, ó, dai-me teu amor, opera em mim. Sedento com ardor, opera em mim. Te peço mais amor, opera em mim. Tu só me podes dar a perfeição sem par, ó bom Consolador, opera em mim. Ó meu Senhor Jesus, opera em mim. Por tua santa luz, opera em mim. Revela-me o valor da morte do Senhor por mim na dura cruz, opera em mim. Não tardes mais, Senhor, opera em mim. Escuta meu clamor, opera em mim. No sangue de Jesus, vertido lá na cruz, me guarda, por favor, opera em mim. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus, que o Senhor Jesus possa, aonde esta mensagem chegar, a presença de Deus possa ser o penhor, a garantia da vitória na vida de todos os servos de Deus, para a glória de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Deus te abençoe, você e sua família. Ore por nós.